Josué, capítulo 24, verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Deixa-me colocar em pé também para fazermos a leitura. Alguém achou? Diga glória a Deus. Josué, capítulo de número 24, verso 15. Faça a leitura no nome do Senhor. Alguém vai preparar Lucas 19? Faça a leitura em Josué. Porém, se não vos parece bem servir a Yahweh, eu escolhi agora a quem queres servir. Se as divindades às quais servirão vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra de Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra do Senhor. Amém. Lucas 19. Alguém achou? Vamos começar no versículo 1. Lucas 19. Yes. O seu primeiro versículo, assim diz a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Posso continuar? Pode, vamos continuar. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Palavra do Senhor. Amém. Oremos. Eterno Deus, Pai, mais uma vez queremos ouvir a Sua palavra. Fale alguma coisa para conosco. Em nome poderoso do Senhor. Pai, leve-nos em dimensão que nunca nos levaste. Pai, leve-nos em sabedoria, leve-nos em revelação, leve-nos em profecia. Em nome de Jesus, assim nós oremos aplaudindo. Amém. Pode fazer assim, Deus abençoe. Aleluia. Bom, que Deus seja louvado pelo privilégio que tem feito a nós, pela graça que o Senhor nos fez de sermos mencionados entre os vivos no dia de hoje. Estou muito grato por estar com meio de vocês, muito grato pelo convite, obrigado ao meu líder Estevão, muito obrigado bastante pela consideração por terem pensado em nós. Amém. Também louvo a Deus pela vida do nosso papá, reverendo Cipriano da Cruz, que é o anjo desta casa, também meu pai. Então, muito obrigado mesmo a todos. Também obrigado ao meu pai que está lá atrás, reverendo Verma. Podemos aplaudir pela vida do meu pai. Bom, começando hoje, nós vamos ir falando do tema que aqui foi abordado pelo líder Estevão, que é levantemos, edifiquemos, né? Mas para hoje eu vou me direcionar logo ao meu subtema. Talvez na próxima intervenção vamos falar sobre este grande tema. O tema que me foi dado para partilhar no dia de hoje
é intitulada como a decisão. Aleluia. A decisão é o tema que vamos partilhar durante a minha intervenção. Eu gostaria de começar a definir este tema. A princípio eu comecei a fazer um fascículo, uma graça por alguns impedimentos não consegui trazer cá, mas acredito que até amanhã teremos disponibilidade de fascículo, como estava a dizer, sobre a decisão. Então, começando definindo a decisão, eu comecei escrevendo assim, que a decisão é um termo que vem do latim. Decisão é um termo que vem do latim decisione, que quer dizer decidir. Aleluia. Decisão vem do latim decisione, que quer dizer decidir. E segundo a sua etimologia, estão a dizer que decisão quer dizer separar ou mesmo cortar. Aleluia. Decisão quer dizer separar ou mesmo cortar. E decisão também quer dizer eliminar, tirar de fora. E segundo o dicionário gramatical, estão a dizer que a decisão é o ato ou ação de decidir. E também estão a dizer que a decisão é uma determinação ou mesmo coragem. Mas eu me apeguei muito com a definição da etimologia da decisão, quando disseram que a decisão é separar ou cortar. Mas como é que a decisão é separar ou cortar? A decisão é separar de outras opções para ficar só com uma opção. Aleluia. Ou seja, a decisão é o ato de separar entre várias opções, eliminar outras opções e separar para uma só opção. Aleluia. Isso é que é a decisão. E assim podemos decidir, como a lição diz, que a decisão é eliminar ou separar outras opções para escolher uma só opção. A decisão é separar ou eliminar outras opções para permanecer só com uma opção. Isso é a decisão. E se a gente lê em 1 Reis, no capítulo 18, o verso 21, lá o Elias aproximando-se ao povo, a Bíblia diz que o Elias está a dizer a voz alta: mas até quando vocês permanecerão indecisos? Aleluia. Até quando vocês permanecerão indecisos? Se for Deus, seguem Deus. Mas se for Baal, seguem a Baal. No que quer dizer que o Elias levantou-se apresentando a preocupação ao povo: escolhem, separem. São dois, eliminam um. Se for Deus, vamos com Deus. Mas se for a Baal, também vai, fiquem com a Baal. Aleluia. Isso é que é a separação. Separar, tirar dentre duas opções ou mais opções, ficar com uma só opção. E a decisão também pode-se dizer que é o ato de escolher com bastante reflexão. A decisão não se faz pela precipitação, mas a decisão faz após uma reflexão. Aleluia. Há um irmão que eu estive acompanhando a semana passada. Ele disse: se há coisas que não pode se brincar com ele, é a decisão. Aleluia. Se há coisas que você não pode cometer erros, é a decisão. Aleluia. Aleluia. Então a decisão é muito importante na nossa vida social, como também no ministério. Porque uma boa decisão e bem aplicada pode te levar a um tempo glorioso. Mas uma má decisão pode
glorioso para você, você precisa decidir. Ou seja, Deus depende da nossa decisão para agir. Aleluia. Deus depende da nossa decisão para agir. A Bíblia está dizendo em Apocalipse que eis estou à porta batendo. Se vos abrirem, eu entrarei e cearei contigo. A responsabilidade de bater é de Deus, mas a responsabilidade de abrir é a tua decisão. Aleluia. Deus não é um vândalo. Deus não rompe as portas. Deus bate. Você quem decide se ele entra ou fica fora. Mesmo a tua salvação em Cristo Jesus depende da tua bênção. Ou seja, mesmo a tua salvação em Cristo Jesus depende da tua determinação. Pois a Bíblia está dizendo que, portanto, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para todos que neles crerem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, Deus já deu. Deus já amou. Agora, para você poder ter a vida eterna, a responsabilidade de crer não é de Deus, é a tua. Aleluia. A decisão de crer não é a tua própria decisão. A decisão que você tomará definirá aonde você irá. Aleluia. Eu disse, a decisão que você aplicar define ou determina o lugar onde você irá. Aleluia. Aleluia. Então não se brinca com a decisão. Após uma decisão há uma vida. Alguém entendeu isso? Eu disse, após uma decisão há uma vida. Ou seja, há uma vida escondida por detrás de cada decisão. Por detrás de cada decisão pode estar escondido uma desgraça, e por detrás de uma decisão também pode estar escondido uma vitória. Por detrás de uma decisão você pode alcançar o sucesso, mas por detrás de uma decisão você também pode alcançar a derrota. Mas tudo depende de duas coisas. Aleluia. Tudo depende de duas coisas. Tudo depende de como você aplicar e no tempo onde você aplicar. Disse quantas coisas? Disse quantas coisas? Quais são? Como você aplicar e no tempo onde você aplicar. Óbvio, existem boas decisões mal aplicadas e te trazem um transtorno desgraçado. E existem boas decisões aplicadas no tempo errado e te traz também desgraça. Então, se você não quer que a decisão que você toma te leve numa desgraça, ou se você quer que a decisão que você toma te leva no topo, tudo depende dessas duas coisas. De como você aplicar e do tempo onde você aplicar. Se você conhecer essas duas coisas, você é um vencedor. Aleluia. Aleluia. Amém. A tua decisão atual ativa o teu lugar profético. A tua decisão atual ativa a tua decisão profética. A Bíblia está dizendo que aquele que deixar cair o Golias lhe será dado a riqueza. Aquele que deixar cair o Golias lhe será dado o quê?
será dado a filha do rei em casamento. E a sua família não pagará o quê? Não pagará o quê? No que quer dizer que a vitória ou o sucesso do Davi estava por detrás de uma decisão. Aleluia. As mulheres vão cantar, o Golias vai cair, mas tudo depende da tua decisão. Alguém está me entendendo? Será que estamos dizendo bem? Tudo depende da tua decisão. O lugar profético é teu. Mas para você chegar lá, depende de como você aplicar. Você precisa decidir. Houve muitos ganharam o seu lugar profético por meio de uma decisão. E muitos também perderam o seu lugar profético por meio de uma decisão. Aleluia. Deus já tem um propósito definido por cada um de nós. Eu disse, Deus já tem um propósito definido por cada um de nós. Mas você precisa ativar este propósito. Deus já tem um propósito definido para o teu ministério. Deus já tem um propósito definido para a tua igreja. Mas você precisa ativar este propósito. E você ativa este propósito pelas tuas ações, pelas tuas decisões. Aleluia. Aleluia. Por meio de uma decisão, você pode perder o teu lugar profético. Deus está a dizer a Jeremias: Jeremias, pela tua própria culpa, perderás a tua herança. Não é pela tua própria culpa, perderás a tua. No que quer dizer, Jeremias, se você quer receber a tua herança, tudo depende de como você decidir. Jeremias, se você não quer também perder a tua herança, tudo depende de como você decidir. Se você decidir bem, você receberás. Mas se decidires mal, você perderá. Há tantos ministros de Deus hoje que estão a decidir mal, pensando que estão a decidir bem. Cuidado com as decisões, podem levar o teu ministério à caída. Cuidado com decisões, podem levar o teu ministério a uma queda. Deus está a colocar o Adão no jardim. E Deus está a dizer para Adão que te é dado tudo no jardim, mas menos o fruto do árvore que está no meio do... Aleluia. Adão, no jardim te é dado tudo, mas menos o fruto do árvore que está no meio do jardim. E o José, na casa do Potifar, lhe é dado tudo, mas menos a mulher do Potifar. E você começa a entender o seguinte: o Adão tocou no que lhe era proibido, correu nu. E o José não tocou no que lhe era proibido, mas também correu nu. Alguém está entendendo? Eu disse o seguinte: o Adão tocou no que Deus lhe proibiu, correu nu. E José não tocou no que lhe era proibido, mas também correu nu. Só que há uma diferença entre a nudez do Adão e a nudez do José. O Adão correu nu porque pecou, mas o José correu nu porque não queria pecar. Ou seja, a decisão do Adão lhe levou para uma queda,
decisão do José lhe levou para uma glória. Houve há nudez que te levam para a desgraça e há nudez que podem te levar para uma glória. Aleluia. A nudez do Adão é a nudez do pecado, mas a nudez do José é a nudez da santidade. Irmão, não decide porque o fulano fez. Aleluia. Não faz porque o pastor fulano está a fazer. A decisão não se acopia. A decisão não se copia. Não faz porque vi aquele pastor foi no monte. Deixa também. Não faça isso porque o pastor está namorado com o protocolo. Você está cuidado com algumas decisões. Aleluia. O Adão perdeu porque ficou nu. Mas o José ganhou, também ficou nu. Não é toda a nudez para copiar. Aleluia. Aleluia. Cuidado com as decisões. A decisão pode te fazer perder o teu lugar profético. Será que isso vai ajudar alguém? Na vida não encara toda oportunidade para decidir uma ação. Caríssimo ministro de Deus, não encare toda oportunidade para fazer uma escolha. Nas oportunidades, não é tudo oportunidade. Eu disse na oportunidade, não é tudo É porque me apareceu um senhor aí. Me disse, puto, se queres pregar, eu quero ser famoso em Angola, amarra um cinto na cintura. Cuidado, não é tudo oportunidade. Yes. Há oportunidades que podem te levar para uma queda. Eu vivi no Calemba 2 há muito tempo, há mais de 15 anos. E na rua onde eu vivi tinha 2 gêmeos. Aqueles gêmeos, até eu vivi no Calemba 2, saí no Calemba 2, nunca soube diferenciar quem é quem. Eles são totalmente aparecidos. É de igual modo as oportunidades. As oportunidades são gêmeas, elas são 2. São aparecidos. Uma chama-se decisão, uma chama-se oportunidade e outra chama-se tentação. Não é tudo decisão. Ou seja, não é tudo oportunidade. Há coisas que podem aparecer como oportunidades, mas não é. É uma tentação. Aleluia. O que você precisa saber sobre a decisão, ministro de Deus? O que você precisa saber sobre a decisão? Há uma linguagem tão usada que o homem, ou seja, essa linguagem você dizer como? Dizem que o erro é humano. Aleluia. É uma linguagem muito famosa. Acredito que todo mundo aqui conhece essa linguagem. Dizem que o erro é humano. No que quer dizer que o homem é sujeito a errar, enquanto o homem é sujeito a... Vamos trabalhar assim, amém? O homem é sujeito a... O homem é sujeito a errar. Mas a Bíblia está nos dizer que andai pelo Espírito. No que quer dizer, se o homem é sujeito a errar, o Espírito não erra. No teu ministério, se você não quer errar com as tuas decisões, aceita ser guiado pelo Espírito. Porque o Espírito não erra, se o homem erra. Se você não ser guiado pelo Espírito, você vai acabando por errar, porque o erro é humano. Aleluia. Cuidado com as decisões. Para ter uma decisão, você precisa do Espírito. Para ter uma decisão, você precisa de ter espírito de discernimento. E para aplicar uma decisão, você precisa de chegar no ponto de diferenciar duas coisas: o que é importante e o que é útil. Aleluia.
você precisa chegar no ponto de diferenciar, de ter discernimento dessas duas coisas, o que é importante e o que é útil. Porque não é tudo que é importante é útil. E não é tudo que é útil é importante. Há coisas que podem ser importantes, mas não é útil. Há coisas que podem ser úteis, mas não é importante. Aleluia. Aleluia. Antes de decidir, você precisa dessas duas coisas. Vou começar a avançar. Algumas características de um indivíduo de decisão. Algumas características de um indivíduo de decisão. Primeira característica é homem de clareza do propósito. Aleluia. Um homem de decisão é homem com clareza, é homem com propósito. O homem de decisão é homem que tem a clareza do seu propósito. Ele sabe o que quer e ele sabe o que quer realizar. O homem de decisão não é um indeciso. Infelizmente, nós temos vários ministros de Deus indecisos no ministério, que hoje estão sendo confundidos com gays espiritual, gays ministerial. Não sabem o que querem. Por vezes apresentam outra característica, por vezes nos vêm com outra característica. Aleluia. Ministros de Deus, pregador, mas gay no ministério. Não tem um posicionamento. O homem de decisão é homem fixo, é homem que conhece a sua decisão, conhece realmente o que ele quer. Um homem de decisão, ele é como Zaqueu. O homem de decisão, ele conhece o que ele quer, apesar de ser baixinho, apesar da multidão, ele procura de todo meio para poder alcançar o que ele quer. Ele tem a clareza do que ele quer. Sabe que não, aqui o foco é ver Jesus. Aleluia. Ponto número 2. As características do indivíduo de decisão. É um indivíduo de coragem. É um indivíduo corajoso. Um homem de decisão é um indivíduo corajoso. Ele enfrenta risco. Ele enfrenta desafios sem hesitar. Aleluia. Ele enfrenta sem hesitar. Quer dizer que ele procura meios para realizar os seus sonhos. Ele procura meios para realizar aquilo que ele quer. E seja, em cada decisão você precisa conhecer em que ponto você está. Vou começar a explicar assim. O Zaqueu, para ver Jesus, além da sua determinação, o Zaqueu conhecia o seu ponto. Aleluia. O Zaqueu era baixinho. Ele conhecia, ele sabia, aqui se eu ficar aqui, procurar meios para romper ver Jesus, não vou conseguir vê-lo. Mas se eu ir daqui a um socomor aí, se eu subir aí, vou conseguir ver Jesus. O homem de decisão é assim, é um homem que conhece o seu território. Ele sabe que se eu entrar aqui, vou conseguir isso para conseguir alcançar aquilo que eu decidi. Aleluia. Terceiro, homem de decisão é um indivíduo de persistência. Ele não desiste diante dos obstáculos. Ele não desiste. Apesar da altura do adversário, o Golias até pode ser grande, mas ele enfrenta. Aleluia. O Golias até pode ser boqueiro, mas ele enfrenta. O homem de decisão, ele não vê a altura do seu adversário. Ele pode ser baixinho, mas ele conhece que eu posso enfrentar este homem. O homem de decisão é homem com foco. Não se deixa cair ou levar pelas opiniões contrárias. Saiba, em cada decisão haverá sempre ideias contrárias. Aleluia.
Em cada decisão haverá sempre ideias contrárias. Mas, apesar das ideias contrárias, um homem de decisão é um homem que não desvia a sua decisão, ele tem foco. Por outra, o homem de decisão é um homem de fé. Ele acredita mesmo que as coisas não estão dando certo. Mesmo que o ministério não avance, ele acredita que um dia vai dar. Mesmo que o ministério está certo, ele acredita que um dia vai crescer. Mesmo que o ministério esteja vazio, como diz o líder Estevão, o homem de decisão é o homem que sabe que amanhã haverá vazio, amanhã haverá o enchimento, amanhã estará cheio. Assim é o homem de decisão. Apesar do vazio, ele tem a fé que amanhã Deus vai encher. Aleluia. O homem de decisão sabe que até posso começar vazio, mas não vou terminar vazio. O homem de decisão sabe que até posso terminar pequeno, mas não vou terminar pequeno. Até posso começar pequeno, mas não vou terminar pequeno. A Bíblia declara que Jesus crescia. Então, se Jesus crescia, nós também somos sujeitos a crescer. Você pode começar pequeno, como Jesus crescia, você também vai crescer. Aleluia. 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 Jesus foi um homem de decisão. Jesus, se não fosse um homem de decisão, Jesus não entraria em Jerusalém, em João 12, por última vez. Porque ele sabia que lá onde eu vou, eu serei morto. Lá onde eu vou, eu serei castigado. Mas apesar dele estar ciente, ele enfrentou, ele foi. Então o homem de decisão é assim, apesar de estar consciente que lá eu serei morto, lá serei castigado, ele enfrenta porque sabe que o sofrimento vai passar, a vitória virá. Aleluia. Aleluia. A decisão é individual. Aleluia. A decisão é cada pessoa tem o direito de decidir o que ele quer. Cada ministro de Deus tem o direito de decidir o que ele quer. A decisão é individual e não coletiva. Por isso que o Paulo está dizendo para o Timóteo que Deus nos deu o Espírito ao poder de amor e domínio próprio. Deus nos deu o poder. Deus nos deu o domínio. Deus nos deu o poder de amor próprio. Mas a decisão de viver, ela é individual. Aleluia. Deus nos deu o seu amor, mas a decisão de você viver o amor de Deus é individual. Aleluia. Do mesmo Paulo fala para o Timóteo que procura apresentar-te a Deus como um obreiro sem vergonha. Quer dizer que Timóteo decide apresentar-te a Deus como um obreiro sem vergonha. Ou seja, Timóteo, eu já te instruí. Timóteo, eu já te mostrei Jesus, eu já te ensinei o caminho. O problema de decidir se apresentar, ou seja, o problema de decidir servir, já não é meu, é teu. Eu só te ensinei, eu te instruí, você que decide se serves ou não. Paulo queria simplesmente mostrar para o Timóteo que a decisão é pessoal, mano. Pastor até pode te instruir, pastor até pode te ensinar os ABC da Bíblia, mas a decisão de permanecer servir a Deus é pessoal. Aleluia. Eu disse é pessoal. Aleluia. Por isso que Josué, lá onde lemos, Josué, capítulo 24, Josué está dizendo
e a minha casa serviremos a Deus. O que quer dizer que a decisão é pessoal, mas a decisão não termina só ser pessoal. A decisão, além de ser pessoal, a decisão também é contaminável. Aleluia. A decisão, além de ser pessoal, a decisão é contaminável. Josué está dizendo que eu e a minha casa, mas antes de ir para a sua casa, começa por ele. Eu. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos a Deus. No que a decisão começa por uma pessoa, mas pode ser influenciável. Por isso, as decisões que você toma devem ser bem controladas, porque podem influenciar outras pessoas. A decisão é pessoal, mas não termina só pessoal, a decisão é contaminável. Amado irmão, qual é a decisão que você contamina? Será que você contamina pessoas servirem a Deus, ou você contamina pessoas a não servirem a Deus? Somos chamados a influenciar pessoas para a edificação da igreja e não para a destruição. A tua decisão precisa estar baseada na influência da edificação. Aleluia. Aleluia. Líder, qual é a tua decisão? Amado, qual é a decisão que você toma para o reino de Deus? A decisão precisa ser feita também no tempo certo. Por isso que no princípio eu disse que uma decisão pode ser boa, mas aplicar no tempo errado pode te trazer desgraça. Aleluia. A decisão pode ser boa, mas aplicada no tempo errado pode te trazer desgraça. Por isso que a decisão precisa ser aplicada no tempo certo. Toda decisão feita no tempo resulta alguma coisa, tanto negativa como positiva. E o Josué está a dizer que hoje eu e a minha casa serviremos quem? A decisão do Josué começa no tempo. Hoje. A decisão está ligada com o tempo. Ao tomar a decisão, você precisa estar atento com o tempo. Não acelera o tempo. Caríssimo ministro de Deus, caríssimo pregador, não acelera o tempo. Não acelera. Cuidado com o tempo. Porque na semana passada eu dizia que no tempo não é todo tempo, é tempo. Aleluia. No tempo não é todo tempo, é tempo. Não é todo tempo, é tempo de agir. Não é todo tempo, é tempo de decidir. Não é todo tempo, é tempo de entrar em ação. Cuidado com o tempo. Não acelere as coisas. Vá devagar com o tempo. A Bíblia está dizendo em Isaías 60, a Bíblia fala que no tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer. No tempo certo, eu, Senhor, farei acontecer. Ouve, no tempo certo, a responsabilidade de fazer acontecer não é tua, é de Deus. Aleluia. No tempo certo, ministro de Deus, a responsabilidade de fazer acontecer não é tua, é de Deus. No tempo certo, Deus faz acontecer as suas coisas. Uma boa decisão aplicada no tempo errado pode te causar graves problemas. Vamos ver. O Moisés. A Bíblia fala que certa vez Moisés saiu. E Moisés encontrou a luta de um egípcio e um hebreu. A Bíblia relata que Moisés fez a luta, se aconchegou para lá, matou logo o egípcio e deixou o hebreu. E Moisés pensou que a história se apagou por aí. A decisão de Moisés era boa,
assassino. Amado irmão, não acelera o tempo. Na primeira fase, você até pode estragar. Na segunda fase, a tua intenção pode ser boa, mas a tua ação da primeira fase pode contar. A história já passou, mas no dia que veio para separar a luta de dois hebreus, foi chamado como assassino. Amado ministro de Deus, cuidado, senão um dia vamos te chamar de assassino. Cuidado, senão um dia vai ser fugitivo no ministério. Hoje há muitos assassinos no ministério. Pessoas que estão agindo no tempo errado e estão a acabar por matar vidas de pessoas. Uma decisão mal aplicada, boa decisão, no tempo certo, no tempo errado, pode te fazer fugir. A decisão que o Geazi teve de pedir oferta não é mal, é uma boa decisão. Ser recompensado o que ele fez, mas o grande erro é que estava no tempo errado. Amado, tudo tem o seu tempo. Não acelera as coisas, devagar. Não é todo o tempo para comer oferta, devagar. Não segue porque o fulano agora come Gálatas, então eu também, cuidado, devagar. Aleluia. Eu disse devagar. Há tempos que você não vai comer, mas há tempos que você vai comer. Há tempos que você não vai receber, mas há tempos que você vai receber. Aleluia. O Saul está a oferecer sacrifício a Deus. Não é mal, é bom, mas no mau tempo. Oh, Deus ama sacrifícios, mas só que o sacrifício que o Saul está a oferecer a Deus não é no tempo certo. Aleluia. Ouve, a tua pressa por fazer as coisas certas no tempo errado pode te fazer perder o reinado. Amado, guarde esta credibilidade que estamos a te dar. Guarde esta confiança que estamos a te dar. Estamos a te convidar. Guarda isso. Não aplica coisas que podem te fazer baixar. Aleluia. Não aplica decisões que podem te fazer perder o reinado. Cuidado. Aleluia. A decisão revela o compromisso. Eu e a minha casa. Quer dizer que o Josué e a sua casa estão totalmente ligados no compromisso de servir a Deus. Aleluia. A decisão revela o compromisso. Quando você decide, você torna-se escravo daquilo que você decide. Quando você decide servir a Deus, você torna-se preso ao serviço do Cristo. Você torna-se comprometido com o serviço. Por isso que cada decisão revela um compromisso. Mas em Cristo Jesus, diz no dia que você decidiu servir a Deus, ministro, homem de Deus, pregador, saiba que tornaste-te escravo da obra de Deus. Mas um bom escravo no bom sentido. Porque a apóstolo está a dizer que sejam firmes e constantes na obra do Senhor, pois a vossa obra não é em vão em Cristo Jesus. Somos presos a servir, mas nos estar presos na obra do Cristo não é em vão em Cristo Jesus. Aleluia. Estar preso na obra de Cristo não é em vão. Somos presos, mas somos presos em Cristo Jesus como a recompensa. Aleluia. Aleluia. Alguns inimigos da decisão. Ouve, nem todo mundo estará certo quanto à decisão.
vai aplaudir a tua decisão. Saiba isso. Não é todo mundo vai aplaudir a tua decisão. Não é todo mundo vai amar a tua decisão. O Davi teve a decisão de deixar cair o Golias. Mas após a decisão do Davi, o Eliabe aparece para ele, lhe chamando de orgulhoso. Você não vai conseguir, amado, não saiba que em cada decisão os Eliabes existem. Há pessoas que virão te chamar de orgulhoso na tua decisão. Há pessoas que virão te atribuir nome. Não é todo mundo estará de acordo com a decisão. Mas apesar das ideias contrárias, aprenda a esquivar as decisões das pessoas. Aleluia. Apesar das decisões contrárias, apesar das opiniões contrárias, aprenda a esquivar. O Bartimeu, apesar de lhe mandar calarem a boca, apesar de lhe dizer que está a fazer barulho, ele persistiu. Amado irmão, aprenda a esquivar os inimigos da decisão. Há pessoas que vão se levantar para te distrair. Ouve, no caminho do destino, saiba que não é toda luta é para lutar. Existem lutas que você precisa esquivar, porque há lutas que vêm são atrasos. Aleluia. Há lutas que vêm nos impedem da edificação. Por isso que o Davi, ele conhecia que aqui o meu foco é Golias. Então, Eliabe, você é o meu foco. Cai, sai fora e eu vou enfrentar o Golias. Irmão, persista com teu foco. Persista com a tua decisão. Se o Eliabe cair, não vamos parar. E anota, o Eliabe não é para combater, Eliabe é teu irmão. Aleluia. O Eliabe não é para combater, o Eliabe não é para lutar com ele. Infelizmente hoje, há muito que estamos perdidos na missão. Por isso que mesmo a obra do Senhor está a ser difícil a ser edificada. Não estamos a conseguir edificar a igreja, edificar o serviço, porque estamos todos confusos na missão. Não soubemos diferenciar quem é Eliabe e quem é Golias. O teu irmão é para se unificar com ele e deixar que era Golias. Aleluia. O teu irmão é para se unificar com ele. Amado irmão, os inimigos da decisão, pode não estar contigo, mas está em ti. Aleluia. Eu disse, o inimigo da decisão pode até não estar contigo, mas está em ti. Por menos vive contigo, dorme contigo, acorda contigo. Ela chama-se medo. Medo. E a dúvida também é o inimigo da decisão. Aleluia. O medo e a dúvida é o inimigo da decisão. Moisés está a separar o mar porque tem a vara, e Josué está a separar o mar porque tem o pé, e Jesus não separa o mar, mas ele anda por cima do mar. E Pedro, os discípulos vendo isso, ficaram, epá, e o que se passa? Chamando Jesus de fantasma. E o Pedro disse para Jesus, mestre, se realmente és tu, Senhor, diga que eu venha a teu encontro andando sobre as águas. Jesus decidiu chamar o Pedro. E o Pedro decidiu andar. O Pedro até andava, mas a Bíblia diz, quando começou, ele andava, né? Se Pedro andava controlando as ondas do mar. Ele andava controlando, vou cair. Aquele medo e aquela, a Bíblia sublinha que ele teve medo e começou a afundar. Amado irmão, Deus já decidiu. Você também disse, vai, tira o medo, porque o medo pode te fazer afundar. O medo
pode te fazer afundar. O nosso maior inimigo da decisão, por vezes vive em nós. Por vezes vive, amado irmão, tira o medo e avança. Até o medo precisa ser esquivado. O Davi está a dizer que combati um bom combate e a coroa da justiça está à minha guarda, ou seja, está à minha espera. Amado irmão, se existe um bom combate, é porque existe um bom combate. Mas na obra do Senhor somos chamados a fazer um bom combate. Saiba diferenciar qual é um bom combate e qual é um mau combate. O mau combate deixa fora, porque muitas das vezes estamos a trazer um mau combate na igreja e em vez de edificar, estamos a acabar por destruir. Aleluia. Aleluia. A minha oração nesta manhã é que Deus te ensina a discernir para bem decidir. Aleluia. Eu disse, a minha oração nesta manhã é que Deus te ensina a discernir para bem decidir. Em cada decisão, o Espírito de Deus seja contigo. A minha oração desta manhã é que o teu ministério não caia por causa dos inimigos. A minha oração desta manhã é que você rompe até os inimigos da tua decisão. Seja como o Zaqueu. Ouça, há decisões que podem te trazer coisas que você não pensava. O Bartimeu tomou a decisão de clamar Jesus. Mas a primeira decisão do Bartimeu foi porque queria ver. Mas a decisão do Bartimeu não lhe levou só a ver, mas também lhe trouxe a riqueza. Porque a Bíblia está a dizer, Bartimeu clamou Jesus. Apesar de ele mandarem calar a boca e tudo mais, ele persistiu, clamou a Jesus. E Jesus parou, mandou que trouxessem para ele o Bartimeu. Perguntou, o que tu queres? Não, eu quero ver de novo. Você conhece a história? Bartimeu voltou a ver. Após o Bartimeu voltar a ver, a Bíblia diz que Bartimeu seguiu Jesus. E quando Bartimeu seguiu Jesus, Jesus foi na casa do Zaqueu. E chegando na casa do Zaqueu, Zaqueu está a dizer que, mestre, darei a metade do meu bem para o pobre. O pobre que estava lá, quem é? O mendigo que estava lá, quem? Bartimeu. Quer dizer que antes mesmo do Zaqueu pegar a sua pobreza, levar fora da sua casa, começou a distribuir a pobre que estava na sua casa. Ouve, a tua decisão pode desenhar das coisas. A minha oração desta manhã é que Deus te dê a força, apesar de desapesar, continue firme no ministério. Não decide por em vão. Cuidado com as decisões. Não tome decisão pelo fogo. Não tome decisão pelo power. Não se comece o ministério pelo power. Não se comece o ministério porque deixa cair pessoa. Não se começa o ministério porque prega as coisas. Cuidado. A graça é enganosa. A graça pode te enganar. O fato de você pregar, sair fogo na boca, não significa que podes tomar uma decisão de começar como igreja. Cuidado. Aleluia. Será que eu posso orar com a igreja? Será que eu posso orar com a igreja? Por um instante, 2 minutos apenas, orar com a igreja. Vamos colocar em pé. A minha oração é que Deus tenha a força de permanecer firme.